Olá, meus irmãos, bom dia, feliz sábado a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto aqui no canal A Verdade sobre o Fim. Os irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube e também pelo Facebook, né? Sejam todos bem-vindos. A irmã Mônica, né, já deixou seu comentário aí, seja bem-vindo, minha irmã. A irmã Fernanda, o irmão Aquino, o irmão Paulo Leite, a irmã Cleide, o irmão Alexandro. Ele até sempre manda mensagem pedindo oração pela mãe dele, por questão da cirurgia, né? Acho que ela agora já está em recuperação. Meu irmão Everaldo, a irmã Leda, o irmão Rogério Elias, a irmã Irene, a irmã Marili, o irmão Rodrigo, o irmão Patrick, a irmã Leda, o irmão Marcílio, a irmã Dalnéia, o irmão Rosivaldo e a irmã Catarina, né? Sejam todos bem-vindos, um feliz sábado novamente a todos. O irmão Reginaldo também, que deixou mensagem aqui agora. Sempre uma alegria, né, estarmos aqui em nosso culto, e hoje, né, recebendo aqui o nosso irmão Rogério Buzzi, né, quem vai trazer a mensagem hoje aqui. Bom, eu vou estar fazendo uma oração, né, e está passando a palavra já para o irmão Rogério, né, para ele ter aí bastante tempo para, né, trazer a mensagem. Amém. Bondoso Deus, eterno Pai, queremos, Senhor, nesse momento, agradecer por mais esse sábado que o Senhor nos concede, e nesse momento, ó Pai, te pedir que o Senhor possa estar conosco nesse culto, que possa né, cuidar de tudo. Teve problemas de internet e tudo mais, que tudo venha a ocorrer com a sua honra e sua glória. Te peço ao Pai que o Senhor possa abençoar cada irmão que irá acompanhar esse culto hoje e também aqueles que irão ouvir no futuro. Que possamos, né, sair daqui transformados pela sua palavra. Te peço também que o Senhor possa ungir a boca do seu servo para que ele possa, né, falar que somente sua vontade, seu querer. Tudo isso eu te peço, não porque haja algum mérito em mim ou que seja merecedor, mas no nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. Então, irmão Rogério, né, mais uma vez, seja aí bem-vindo. E a palavra é contigo e qualquer coisa eu tô aqui. Amém. Que Deus nos abençoe a todos. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito de Deus seja com todos os irmãos e irmãs que nos ouvem, aqueles que um dia que nos ouvem e nos veem, aqueles que um dia ainda também terão acesso, né, a essa mensagem, que Deus possa abençoá-los grandemente. No livro de João, no capítulo 3, João, capítulo 3, obviamente a Bíblia tem lições, né, para todo tipo de espírito, todo tipo de caráter, todo tipo de personalidade. Essa mensagem é uma mensagem que foi dada a um líder na época, e ela é uma mensagem que vale para todos os líderes e todos os cristãos nos dias de hoje, mas, claro, principalmente para aqueles que exercem algum tipo de liderança, para aqueles que pregam, para aqueles que procuram ensinar a palavra de Deus. Capítulo 3 do livro de João, leio a partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Algumas versões dizem um dos principais do Sinédrio. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus dizendo: na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer, sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode ser estas coisas? Jesus respondeu e disse: és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Na verdade eu te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrenas e vós não credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu.
e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que ele deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, obviamente, todos já leram ou já ouviram em algum momento, digamos assim, o suprassumo do Evangelho, né? É aquilo que mostra um Deus já entregando seu Filho, mesmo antes que esse Filho morresse na cruz do Calvário. Esse Filho já havia sido entregue quando o Filho unigênito de Deus, né, passa a ser um ser humano como nós e apresenta-se ao mundo, né, como Jesus. Mas essa lição, vamos ver algumas das pérolas que certamente Deus tem reservado para nós nessa manhã. Voltem, capítulo 13, então voltem para o versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, né? Nicodemos era um dos principais da sinagoga, era um homem importante na nação e era certamente um líder. Nicodemos era um pastor nos dias de hoje. Não só um pastor, mas o pastor nos dias de hoje, né? Tinha sabedoria, tinha entendimento suficientemente como para estar entre os mestres de Israel, né? E era, portanto, um fariseu. Como fariseu que era, ele tinha, obviamente, alguns vícios. E nós vamos ver que esses vícios são os mesmos vícios dos pastores de hoje, dos pregadores de hoje. Por quê? Porque nunca é demais repetir. Nada de novo debaixo do sol, né? Tudo isso é para nós. Os pecados que marcaram o povo de Deus no passado, eles são muito mais acentuados no chamado povo de Deus hoje. É um erro terrível que a igreja comete, é um erro terrível que a liderança comete, quando não aprende que os pecados dos nossos irmãos do passado são muito piores na nossa geração, incluindo todos nós, sem exceção, né? Versículo 2. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus. Por que Nicodemos resolve ir à noite com Jesus, ter a entrevista com Jesus? Nicodemos não queria ser visto indo falar com um reles plebeu, uma pessoa comum, como Jesus era visto. Ele não queria que os seus irmãos de fé, entre aspas, soubessem que ele estava indo se encontrar com um de dentro. Ele não queria que os líderes soubessem que ele estava buscando numa pessoa que não fez teologia, numa pessoa que não era formada, numa pessoa que não era um membro comum da igreja, não era membro da igreja adventista do sétimo dia, ou não era um membro nominal. Ele não queria ser visto assim, com, repito, um dissidente, uma pessoa que não pertencia a uma instituição, né, uma instituição que validava as credenciais de pastorado, que validava as credenciais de liderança. Ele não tinha um cargo na associação. E ele não queria ser visto assim, porque ele não queria, sobretudo, que os outros pudessem, em algum momento, né, cobrar dele essa posição. Então, ele vai à noite. É curioso entender, né, como o coração humano trabalha. Você sabe que necessita de algo. Nicodemos já havia ouvido Jesus falar, ele estava presente, inclusive, quando João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele simpatizava com a obra de Cristo, ele via que Cristo era, de fato, né, um homem diferente. Ele entendia, pelo menos entendia em parte, que as profecias se aplicavam a Jesus, e havia uma luta, então, íntima no coração de Nicodemos. O Espírito de Deus dizendo a Nicodemos: tu sabes que ele é o Salvador do mundo, tu sabes que ele é o prometido Messias. E, por outro lado, o coração orgulhoso do fariseu, com os ensinos, né, teológicos que aprendeu, e lutava, então, entre o orgulhoso fariseu e aquele indagador da verdade, aquele que queria entender as coisas mais profundas de Deus. Ele via o comportamento de Jesus e via o comportamento dos seus colegas de trabalho. E ele percebia, obviamente, a diferença. Mas
ele foi à noite, mostrando que aquele solo ainda tinha duras lutas, né, e os anjos teriam muito trabalho ainda para preparar aquele solo para que firmemente a semente do verdadeiro evangelho, da verdade presente, finalmente vingasse. Porém, era um indagador, e é assim que Cristo via Nicodemos, né? Porém, é interessante a confissão de Nicodemos aqui. Nicodemos diz: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus. Ele não diz: Rabi, eu sei que tu és mestre vindo de Deus. Há, ao mesmo tempo, uma confissão e há também aqui uma triste realidade proferida por Nicodemos. Vejamos o que diz, né, o livro de Marcos, no capítulo 3, e o versículo 22. Marcos 3, 22. Diz: os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: ele tem a Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. Então, em primeiro lugar, os fariseus acusavam Jesus de expulsar os demônios pelo príncipe dos demônios. Ou seja, eles acusavam Jesus de ser dirigido pelo diabo. Porém, Nicodemos aqui confessa que, embora eles dissessem isso, não era o que eles acreditavam. Ele vem e diz: Rabi, nós, os fariseus, nós, os pastores, nós, né, sabemos, nós, os principais da sinagoga, nós, os líderes, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Por que digo que aqui há uma confissão e há também uma triste confissão por parte de Nicodemos e talvez não, há aqui uma confissão, que é uma confissão do grupo, porque aqui ele coloca todos os fariseus, mas também há, da parte de Nicodemos, que já simpatizava com Cristo, uma confissão triste. Veja que ele diz assim: nós sabemos, ou seja, né, nós todos sabemos, então quando eles te acusam mal, mas eu sei que tu és mestre. Então Nicodemos vem até Jesus como mestre para falar com um mestre. Nicodemos ainda não entendia ou não havia conseguido ainda compreender, embora um pastor, não havia ainda compreendido uma lição básica do Evangelho, que Cristo é o Salvador do mundo, que Cristo era de fato o prometido. Ele ainda não conseguia confessar aquilo que por vezes, num lampejo do Espírito, lhe ocorria à mente. Ou seja, ele ainda não via e não reconhecia e não confessava Jesus como seu Salvador. Diferente de Maria, por exemplo, quando diz: a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Ele não conseguia ver isso, é em Cristo Jesus. Ele não conseguia ver que Cristo era o Salvador da humanidade. Ele não conseguia ver que em Cristo Deus estava salvando o ser humano. Ele não conseguia ver Cristo como, repito, o Salvador, o Messias prometido. Ele só via um mestre e achava, inclusive, que reconhecer a Jesus como um mestre já era o suficiente, já era uma grande coisa, porque ele, o fariseu, ele, o pastor, ele, o pregador, ele, o líder, estava quase que fazendo um favor a Cristo, indo ter com ele. Havia essa luta no coração de Nicodemos. A luta que se processa no coração de todo ser humano e muito mais firmemente nos líderes, nos pastores que pensam ter a verdade. Eles lutam porque eles veem vídeos, eles veem matérias, eles veem material dos dissidentes, eles veem material dos leigos, e o Espírito de Deus trabalha no coração deles dizendo: você sabe que isso é verdade, você sabe que o que eles estão dizendo é a verdade. Mas não é fácil deixar a cadeira de Moisés para aceitar esses dissidentes hoje, que são, segundo eles próprios, um punhadinho de gente. Não é fácil para eles aceitar que aqueles que estão hoje nas garagens das casas, em pequenas salas, em pequenos lugares de reunião, estejam sendo favorecidos por Deus com uma luz que é muito maior do que aquela luz que hoje reflete sobre as grandes sinagogas e os grandes templos. Não é fácil confessar que eles estiveram enganados, assim como não foi fácil para nós confessar que estivemos enganados, assim como não é fácil para nós confessar que estamos enganados ainda, em alguns aspectos, proféticos ou outros qualquer.
Mas a lição de Nicodemos é uma lição que ela, de fato, atravessa o tempo, chega até nós, e chega até nós não só como líderes que talvez tenhamos sido colocados em algum momento, mas em todos aqueles que, de fato, hoje são pregadores da palavra. Esse mesmo pecado, hoje, infelizmente, ocorre também no meio leigo. Pessoas que se creem analistas da palavra de Deus. Pessoas que se creem em condições de analisar e dizer o que, entre aspas, a senhora White quis dizer em alguns aspectos. Pessoas que querem ensinar Cristo como ele deve ensinar. Vamos ver isso um pouco mais à frente, né? Este é o problema de Nicodemos e é o problema desta geração de líderes, de adventistas, de leigos, de pregadores da palavra de Deus. 3. Respondeu-lhe Jesus dizendo, na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Você imagine só com que força a espada do Espírito penetrou o coração de Nicodemos nesse momento. Aquele que se julgava mestre, aqueles que se julgavam ensinador da palavra de Deus, aquele que se julgava salvo, né, por ter parentesco com Abraão, houve agora de um reles dissidente. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Nós podemos imaginar que Jesus tenha dito isso com os olhos franzidos, né? Quem sabe com uma cara mais dura, mas não. Jesus falou com firmeza, mas com amor, como quem diz, Nicodemos, Nicodemos, eu sei que você veio me procurar porque o teu coração hoje está aflito e ansioso pela verdade. Eu sei, Nicodemos, o que tu precisas. Você não precisa discutir teoria bíblica comigo, Nicodemos. Você não precisa discutir as escrituras comigo. Você não precisa, Nicodemos, satisfazer a tua curiosidade. Você precisa de um novo nascimento, Nicodemos. E eu não vim para satisfazer curiosidades. Eu vim para dar o que vocês necessitam. Simplesmente abra o teu coração completamente, Nicodemos, e me deixe entrar. E aí você vai ver a diferença. Nicodemos, você não precisa ter remendos novos nesse pano velho. Você não precisa consertar algumas doutrinas. Você precisa aprender tudo de novo e desde o básico, desde o ABC do Evangelho. Não foi fácil para Nicodemos ouvir isso. Imagine só um líder, um pastor adventista do sétimo dia, ouvindo de um dissidente, de um a quem não fez teologia, de alguém a quem eles mesmos diziam, como sabe este letras não as tendo aprendido, ouvindo, repito, de um dissidente, você precisa nascer de novo. E então, Jesus não apenas diz, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, Nicodemos, entenda, você ainda não consegue ver o reino de Deus. Nem ver. Porque os teus olhos estão fechados pelas tradições e dogmas que você aprendeu. Nicodemos, tudo isso precisa ser arrancado fora. É preciso que, como Paulo, Nicodemos, né, que futuramente virá, considere por esterco tudo que aprendeu nas escolas de teologia. Esterco. Palavras duras, mais firmes, para não usar uma palavra ainda mais dura. Você deve considerar como nada tudo aquilo que aprendeu Nicodemos, porque enquanto houver resquícios desse ABC de evangelho, que não é o evangelho de Cristo no teu coração, a verdade não consegue entrar. Ela barra a verdade. Mas é curioso, se você avança um pouquinho para João, capítulo 5, versículo 39, João 5, versículo 39, veja o que Jesus disse aos fariseus. Examinai as escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Veja, os fariseus estudavam as escrituras e não conseguiam ver que as escrituras, de ponta a ponta, do Gênesis ao Apocalipse, tinha uma figura central, Cristo Jesus. Por que a Bíblia tem como figura central a Cristo? Porque nós só podemos ver ao Pai através de Cristo.
porque nós só podemos entender Deus através do seu Filho. E Nicodemos, assim como os fariseus, não conseguia ver isso. Tenta entender por um momento o que está acontecendo ali. O reino de Deus, ali para Nicodemos naquele momento, estava diante dele. Cristo é o fundamento do reino de Deus. Cristo é o fundamento da verdadeira igreja. Cristo é o fundamento que deve adentrar o coração de todo crente. E Nicodemos estava diante do reino de Deus, estava diante de Cristo, diante daquele que é a porta, diante daquele que é o caminho, diante daquele que é a vida, diante daquele que é a verdade, e não conseguia ver isso. Ele via apenas e tão somente um mestre, inclusive um mestre abaixo do grau do próprio Nicodemos. A luta continuava naquele coração. Mas Nicodemos, pela graça de Deus, não se ofendeu. Pelo tom de voz, pela forma como Jesus falou, pelo seu olhar, Nicodemos entendeu que havia ali por amor e que o que estava sendo dito não estava sendo dito por maldade, mas para o bem dele. E ele permaneceu ali. Graças a Deus que ele permaneceu ali. Graças a Deus que ele não fugiu como muitos fogem hoje, como muitos correm hoje ofendidos, porque um dissidente tenta lhes ensinar a palavra. É verdade que nós temos muito a aprender, todos nós. É verdade que nós precisamos ainda aprender a falar como Cristo falava. Mas, no final das contas, mais importante é que a verdade seja aceita. A verdade depende de um coração disposto a aprender, e a verdade depende também de um ensinador disposto a ensinar com amor. Muitas vezes o problema não está no que ensinamos, mas como ensinamos. É preciso que a gente realmente aprenda não só o que falar, mas como falar. Com brandura, com firmeza, mas com amor. E devo confessar que não é fácil nos dias de hoje trabalhar assim. Não é fácil porque, por tudo que vemos, a impressão que nós temos é que a apostasia da igreja, sobretudo a apostasia da liderança adventista, é uma apostasia de rebeldes, de pessoas que se rebelaram contra Deus. É o que nós vemos. Mas Jesus nos ensinou que devemos amar os inimigos. Então, se são nossos inimigos, eles são objeto do amor de Deus, devem ser objeto do nosso amor. Se nos perseguem, se nos caluniam, não importa. Nós precisamos ser como Cristo foi. E Nicodemos, embora tendo buscado Jesus, lembre-se, buscou Jesus à noite, porque não queria se misturar com a plebe, não queria se misturar com este punhadinho de gente. Porém, 4. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? E aqui começa o grande problema dos líderes, o grande problema dos pregadores e, infelizmente, de pessoas que se levantam no nosso meio como líderes e pregadores e ensinadores da palavra. Filosofia. Vamos filosofar um pouco. Cristo acaba de dizer a ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Ele deveria cair aos pés de Jesus e dizer: Senhor, dá-me esse novo nascimento. Faz brotar no meu coração arrependimento pelos meus pecados, pelos meus erros. Faz-me como Paulo. Faz-me como João Batista. Faz-me, Senhor, de fato entender, ver o que tu estás tentando me ensinar. Mas ele prefere entrar pelo caminho da filosofia. A palavra de Deus, as escrituras já ensinavam. João Batista já estava iniciando o seu trabalho. Ele já havia visto isso. Ele já havia visto na prática o que o evangelho ensinava em teoria. Ele sabia do que ele necessitava. Mas a luta no coração é violenta. O homem carnal lutando contra o homem espiritual que procura nascer. As palavras de Cristo contra a filosofia e tradição do mundo. As palavras de Cristo, um homem iletrado, entre aspas, segundo os seus companheiros diplomados, contra a diplomacia e filosofia aprendida nas escolas de teologia. Aqui era a luta entre um homem comum e Santo Agostinho. Santo Agostinho,
foi o rei dos filósofos espirituais. Se você lê, por exemplo, algumas assertivas de Agostinho, você fica apavorado e você tem que cair de joelhos e dizer, Senhor, como combater essa filosofia diabólica? A teia, a armadilha é feita de uma maneira tal que chega um momento que você sabe qual é a verdade. Mas você diz, Senhor, só o teu poder para tirar as escamas dos olhos de uma liderança que, infelizmente, bebeu dessas águas violentas. Terrível situação. Como pode um homem nascer sendo velho? Como pode um homem, ser humano, e ao mesmo tempo, Senhor, ele ter o caráter divino? Como pode, Senhor, um ser que vem do teu seio, um ser que foi originado no céu, como pode um homem desse ser um homem comum? Filosofia. Abra-se a Bíblia, explique-se a Bíblia. Por que Ellen White não falou contra a Trindade? Pela mesma razão que João Batista não falou contra a Coca-Cola? Pela mesma razão que João Batista não falou contra a cocaína? Esse não era um problema deles. A verdade presente aparece no tempo certo, no momento certo, e ela ganha nuances corretos para aquele tempo. Ellen White não falou contra a Trindade, porque a Trindade não era um problema para eles. Eles nunca creram nela. Mas a filosofia vai desafiar você. A filosofia, a sabedoria humana mesclada com o coaching, mesclada com o NPL, com o PNL, perdão, mesclada com essa filosofia diabólica e espiritualista que converte a palavra de Deus em palavra de demônios. Essa filosofia vai tentar enrolar você com palavras de aparente sabedoria, com termos confusos que a Bíblia não apresenta, com ideias confusas que a Bíblia não apresenta. Quando o nosso mestre simplesmente disse, está escrito. Cite-se o está escrito e conversemos sobre ele. Tentemos aprender sobre ele. Nosso Pai bondosamente nos diz, vinde e arrazoemos. Como Cristo aqui está fazendo, arrazoemos, Nicodemos. Mas não na filosofia. Cite-se o está escrito, se quiser vencer o inimigo. Doutrinas, está escrito. Profecias, está escrito. Está escrito, repito, meu irmão e minha irmã, não permita que te façam perguntas capciosas, como as perguntas que os líderes faziam para Jesus. Escuta, a mulher casou com um, casou com outro, casou com outro, quando chegar no céu, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Jesus apontou as escrituras. Chega de perguntas falaciosas. Chega desses grupos onde as pessoas fazem tipos de perguntas como se não houvessem respostas a elas. Apresente-se a Bíblia, meus irmãos. Apresente-se o texto bíblico, meu irmão. Chega, por favor, líderes de todos os locais, sejam leigos, sejam adventistas, sejam pastores, onde for, chega de filosofia. Bíblia, abra a Bíblia, mostre o texto bíblico e o explique. Chega de filosofia. Nicodemos disse a ele, como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Mateus 22, no versículo 29. Mateus 22, versículo 29. Jesus, respondendo, disse-lhes, aos fariseus, que faziam perguntas capciosas. Me perguntam colocar antes. Ontem eu vi uma pergunta de um garoto, sei que a pergunta dele, nesse caso, não foi falaciosa, né? Foi uma pergunta sincera do coração dele, mas é uma pergunta que tem nascido do coração de muitos líderes, e tristemente líderes leigos, quando eles colocam de forma mais simplista, por assim dizer, um filho de peixe, peixinho é. E um outro garoto, não conheço, respondeu brilhantemente, segundo as Escrituras, a realidade de que Deus não está restrito às espécies que ele criou. Você não pode comparar a criatura com o Criador.
Em outras palavras, ele colocou isso. De uma maneira que ensinou a mim uma lição que eu talvez ainda não tivesse aprendido como deveria. Simplicidade, e que há, sim, pessoas fantásticas nesse movimento leigo, desconhecidas, Ananias, que estão lá e que têm pérolas no seu coração, que atingem o nosso coração de uma forma brilhante e categórica. Todos temos que aprender com todos, e nestas horas eu louvo a Deus por essas pessoas fantásticas que Deus chama. Pessoas simples, pessoas que não têm teologia, mas que brilhantemente sacam pérolas do baú do tesouro de Deus, puramente bíblicas, simples e diretas. E louvo a Deus porque aquele menino que fez a pergunta entendeu, aceitou, e o seu coração, tenho certeza, vibra agora com uma verdade fantástica, simples e direta, extraída completamente das Escrituras. Os fariseus fizeram as perguntas capciosas, tentando criar uma armadilha para Jesus. E Jesus responde, Mateus 22, 29. Jesus respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder. Nós não precisamos de filosofias. Nós precisamos de duas coisas: conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O poder de Deus vem pelo Espírito de Deus que toca teu coração, iluminando o teu entendimento para que você entenda as Escrituras. Entender as Escrituras. Nós precisamos, então, do Espírito de Deus que nos dá poder e entendimento. E precisamos das Escrituras como elas são. Jesus, embora algumas versões dizem como interpretas, Jesus não disse isso. Jesus disse como lês. Como é que você lê? Como é que você lê? Não é explique-me esta questão disso ou daquilo. Não. Primeiro as Escrituras. Depois, os escritos da senhora White. Mas primeiro as Escrituras, e mesmo nos escritos dela, como você lê. E mais, repito, muitos textos da senhora White hoje são usados mal, muitos textos que nós não temos a procedência. Então, cuidado. Se você não for capaz de defender a tua doutrina pela Escritura, jamais cite a senhora White. Isso é um conselho dela mesma. Cite as Escrituras. Uma vez que está salientada a tua regra de norma, fé e prática, se quiser depois você pode ampliar o entendimento do assunto, citando alguma coisa dela. Mas até então, feche os livros dela e não use os livros dela para tentar vender a sua ideia. Estude em casa para você aprender, mas não cite tentando formular ou defender a sua doutrina através dos escritos dela. Não faça isso. Você não vai atingir o grego e não vai atingir o bárbaro. E talvez atinja o judeu. Espiritual, obviamente. Você não vai atingir o pentecostal, você não vai atingir o evangélico. Talvez você atinja um adventista, porque mesmo os adventistas hoje, infelizmente, já não creem mais, né? Talvez, não se sabe percentual disso, mas a própria liderança hoje, muitos já não creem mais nos escritos dela. Então, cuidado. Nicodemos diz: como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu. Jesus não vai discutir filosofia. Ele não vai perder tempo com aquilo que não é dele. Ele não vai discutir Santo Agostinho com você, que é, por assim dizer, o pai da Trindade, no sentido da Babilônia mãe. Lembre-se, Agostinho é o pai da Trindade, desta lição católica do trinitarianismo. E Leroy Fromm é o pai da Trindade no seio adventista. E Leroy Fromm certamente aprendeu com Agostinho. Jesus respondeu: na verdade, te digo, se um homem não nascer da água do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Jesus cita exatamente o que foi citado lá. Errais não conhecendo as Escrituras, a água da vida, nem o poder de Deus, o Espírito de Deus. Se você não tiver essas duas questões, primeiro ele diz para Nicodemos: Nicodemos, você não pode ver. Nicodemos, eu estou na tua frente, você não consegue ver quem eu sou. Você me vê como mestre, quando deveria ver-me como filho de Deus.
Nada novo debaixo do sol. É preciso das Escrituras e do poder de Deus. É preciso do óleo e é preciso da lâmpada. As virgens perderam-se, não porque lhes faltou a lâmpada, faltou o óleo, faltou entender o que liam. Hoje, infelizmente, sequer a lâmpada, os líderes querem usar. A verdadeira lâmpada é, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Se não querem usar a lâmpada, porque Deus lhes daria o Espírito? Deus nos dá o Espírito para poder entender a palavra de Deus. Deus nos dá o Espírito para poder ter poder para pregar a palavra de Deus. Porque Ele nos daria poder se eu não quero pregar a palavra de Deus. Porque Ele me daria poder para pregar filosofias humanas. Na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino. Nicodemo, você não pode ver e você não pode entrar. Jesus agora vai mais fundo. Nicodemos, você acha realmente que tem um lugar no céu por ser parente de Abraão? Não. Você não pode entrar no reino. Você não é capaz de ver e não pode entrar. Imagine essa nova facada, por assim dizer, no coração de um líder que se considerava instrutor de nécios. E agora entende que não pode entrar no reino do céu. Não te admires de eu ter haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem, para onde vai, assim é tudo que é nascido do Espírito. Pessoas estão tentando a todo momento, leigos, ensinar quem é o Espírito. Todos os detalhes do Espírito. Personalidade, isso, aquele outro, discussões e mais discussões. Nós não temos que tentar entender quem é o Espírito em toda a sua essência. A senhora White brilhantemente diz que é mistério. Agora, quando nós vemos de onde emana o Espírito, isso sim está revelado de forma muito clara. 9. Nicodemos respondeu e lhe disse, como pode ser essas coisas? Espera aí, o Espírito é como o vento. Sopra, você ouve a sua voz, através das folhas, através do sussurrar, dos movimentos que são feitos, mas você não tem como explicar isso. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Porém, Nicodemos diz, como pode ser isso? Nicodemos, você precisa do Espírito de Deus, você precisa nascer de novo, precisa receber o Espírito de Deus, e quando você receber o Espírito de Deus, você vai ser conduzido pelo Espírito de Deus, como eu sou conduzido constantemente pelo Espírito do meu Pai. Como eu sou conduzido constantemente pelo Espírito de Deus, Nicodemos. Como todos os meus discípulos são conduzidos pelo Espírito de Deus. Como todos os meus discípulos são conduzidos pelo meu Espírito, porque o meu Espírito é o Espírito do Pai. Difícil entender isso. Do Pai parte o Espírito. E Cristo tem este mesmo Espírito, porque o Espírito é santo. Do Pai sai a luz, passa por Cristo e chega até nós. É assim como o vento. O sopro do Pai, o sopro do Filho, o sopro do Pai da vida, o sopro do Filho da vida, mas o sopro de vida do Filho é o sopro de vida que ele recebeu do Pai. Como? Como? Assustador. Ah, mas, peraí, então Cristo, por favor, não confunda o sopro de vida do Pai com o sopro de vida do Filho. O sopro de vida do Pai é originado no próprio Pai. A vida eterna que Cristo tem, ele recebeu do Pai. Há uma diferença gritante. Essa é a diferença poderosa entre o ser Deus e ser participante da natureza de Deus. A vida que nos é dada como empréstimo. A vida que foi dada ao Filho pelo Pai, lhe foi dada, pertence a Ele agora, porque Ele recebeu do Pai. Não pode ser tão difícil entender esses detalhes. Agora, como pode ser essas coisas? Jesus agora desfere outra verdade, irmãos, que não
Eu fico imaginando como Nicodemos recebeu isso tudo. E agradeço a Deus pelo privilégio de poder ter essa lição na Bíblia, porque ela serve para nós de uma maneira impressionante. Jesus respondeu e lhe disse: Tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Você é um pastor, Nicodemos, e não sabe essas coisas? Você não é apenas um pastor, Nicodemos. Você é professor de Bíblia. Você é um doutor da lei. Você é um pastor em Israel, Nicodemos, e não sabe isso. Você não é um pastor pentecostal, Nicodemos. Você não é um pastor evangélico comum, Nicodemos. Você é um pastor adventista do sétimo dia e não sabe essas coisas. Você não sabe que o Espírito de Deus é o Espírito Santo. Você não consegue entender que ele é o vento. Você não consegue entender, Nicodemos, a base de que o Espírito de Cristo é o próprio Cristo. Você não consegue entender por que, Nicodemos. Nicodemos, você não leu João 16. Você não leu Cristo ensinando. Você não leu, por favor, ensinando João 16, onde diz claramente aí, eu e o Pai faremos morada. Você não entendeu, Nicodemos, Apocalipse, quando diz, por favor, estou tentando trazer o Nicodemos para a realidade de hoje. Vamos deixar então mais claro, você não entendeu o pastor adventista do sétimo dia, líder adventista do sétimo dia. Você não entendeu o Apocalipse, que Cristo diz, eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Eu entrarei, mas eu entrarei em espírito. Você não entendeu quando a minha serva disse, o Espírito é o próprio Cristo, despojado de sua personalidade dela independente. Por que é tão difícil para você entender isso? É difícil para você entender isso porque você não quer abrir mão do que você aprendeu nas escolas agostinianas. Você não quer abrir mão do que aprendeu nas escolas teológicas babilônicas. Você não abre mão disso porque você não quer reconhecer que está errado e que os dissidentes estão certos, mas os dissidentes não estão certos, a Bíblia está certa. E eles apenas estão certos porque citam a Bíblia. Essa é a única e poderosa diferença. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Vão às Escrituras, meus irmãos. Vão às Escrituras, líderes adventistas, líderes evangélicos, líderes leigos. Escrituras. Na verdade, eu te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto e não aceitais o nosso testemunho. Vocês não aceitam o nosso testemunho. Nós falamos do que vimos. As experiências do movimento leigo são experiências reais. Tem acontecido coisas fantásticas no meio leigo. E vocês não aceitam. Nós falamos o que sabemos. O que é sabedoria? Sabedoria é o conhecimento aplicado. Jesus disse dos líderes da época, vocês falam. E vocês colocam fardos pesados sobre os membros e vocês nem com o dedo querem mover. Nós temos defeitos, todos nós, mas nós procuramos ensinar o que sabemos. Conhecimento e aplicação do conhecimento. Como é que nós vamos fazer para que as pessoas aceitem o nosso testemunho? Esse não é nosso papel. Nós temos que simplesmente dar o testemunho. Mas que testemunho, Senhor? Que testemunho é que eles não aceitam? Que testemunho é que Nicodemos não aceitava? Nicodemos, doutrinariamente, perfeito. Onde estavam errando os fariseus? Não reconheciam profeticamente, não reconheciam e não entendiam as profecias que apontavam para o Messias. Por isso não podiam reconhecê-lo, não conseguiam reconhecê-lo. Falharam no entendimento das profecias. Não aceitais o nosso testemunho, disse Jesus. Senhor, que testemunho é esse? Apocalipse 19, 10. Apocalipse 19, 10. Eu caí aos seus pés para adorar, e ele me disse,
atenta para que tu não faças isso. Eu sou o teu conservo e de teus irmãos, que tenho testemunho de Jesus. Espera aí. Testemunho de Jesus. Havia aqui, apesar de tudo, João prestando uma adoração que não era correta. Ele se ajoelhou para o anjo. E o anjo agora mostra, adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Se você não tiver espírito de profecia, você não vai adorar o Deus verdadeiro. Você precisa do testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito profético que consegue fazer ver o que é necessário pregar agora. E João agora dá uma mostra clara disso. Ele ainda tinha alguns ranços daquilo que ele aprendeu. Mas o anjo diz, não faça isso. Não faça isso. Adora a Deus. E se você vê, esse mesmo João ensina brilhantemente depois, com clareza, que chegaria um tempo em que não se adoraria o Deus verdadeiro. Ele mostra isso em João, um pouco à frente do livro, do seu livro, na entrevista com Nicodemos. E ele mostra claramente que havia um problema ali. E que haveria um problema, que era o mesmo problema que havia. Quando ele fala à samaritana, nós adoramos o que sabemos. Veja que aqui ele diz, na verdade, eu te digo que nós falamos o que sabemos. Jesus está falando, nós falamos o que sabemos. E lá é a mesma coisa. Vocês adoram o que não sabem. Nós adoramos o que sabemos. E ele diz, chegará um tempo em que nem em Jerusalém, nem neste monte, nem naquele monte, nem em Jerusalém, nem em Samaria, se adoraria o verdadeiro Deus. Mas voltando a Nicodemos, por favor, tente entender a profundidade disso. Vocês não aceitam o nosso testemunho. Jesus está falando para um líder. Vocês não aceitam o espírito de profecia. Qual a quantidade de líderes hoje que não aceitam os escritos da Sra. White? Não sei dizer, mas certamente é muita gente. Muitos líderes. E essa história não é nova. Jesus disse que eles não aceitavam João Batista. Eles não aceitavam naquela época a luz menor, que era João Batista. E muitos líderes hoje, e alguns leigos, tristemente, não aceitam a luz menor de hoje, para o tempo de hoje. Não aceitam o espírito profético. No livro de Lucas, capítulo 4, 18 a 21. Lucas, capítulo 4, 18 a 21. Jesus está pregando na sinagoga. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar aos quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus está citando as Escrituras. Para pregar o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, o deu novamente ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. E ele começou a dizer-lhes, neste dia se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Jesus então está pregando, e está pregando a escritura. Mas chega um momento que ele pega esta escritura e faz dela a verdade presente. Chega um momento em que Jesus agora traz à tona a verdade presente. Traz à tona e faz uso do espírito profético. E ele consegue aplicar a escritura à profecia. Ele mostra para eles que aquela era uma profecia que estava se cumprindo ali. Porque aquele de quem a escritura, aquele de quem a profecia falava, estava falando com eles. Tão certo como aquele que era a verdade, Cristo, estava falando com Nicodemos. E ele diz, vós não aceitais o nosso testemunho. Vocês não aceitam o espírito de profecia. Lembre-se, os fariseus chegaram para Jesus e fizeram uma pergunta.
Jesus disse, eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês me responderem, eu respondo para vocês. O batismo de João era do céu ou dos homens? Pergunta fácil de responder. O batismo de João era do céu. Havia o testemunho disso. O próprio Cristo, quando foi ser batizado, uma pomba apareceu. E não só isso, a voz diretamente dos céus, eis o meu filho amado em quem me compraz. Quem poderia duvidar de que o batismo era ratificado pelo céu? Porém, os fariseus não aceitaram. E Jesus então lhes pergunta diante do povo, escuta, o batismo de João é do céu ou dos homens? Eles sabiam a resposta. E o povo estava expectando, o povo estava esperando a resposta daqueles que se diziam sábios, daqueles que diziam saber as Escrituras. Então eles, conversando entre si, se nós dissermos que o batismo de João é do céu, ele vai perguntar, então por que vocês não aceitaram? Por que vocês não se batizam? Por que não se batizaram e por que não se batizam? E se dissermos que é dos homens, tememos o povo. O povo crê que João Batista é um profeta de Deus. Líderes adventistas. O Espírito que conduziu a senhora White é do céu ou dos homens? Respondam vocês mesmos, respondam a Deus. Respondam a Deus. Mas tenham a coragem de responder baseado no que está escrito, não no que vocês acham. Não a acusem daquilo que o mundo a tem acusado. Não a acuse daquilo que o diabo a tem acusado. E, acima de tudo, tenham a coragem de responder, não aos homens, mas a Deus. A resposta que o céu realmente espera de vocês. Não façam o que fizeram os fariseus. Chegaram para Jesus e disseram, não sabemos. João 3,12. Se eu vos falei de coisas terrenas e vós não credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? E permita aqui fazer uso dos escritos da senhora White. A ver que fantástico como essa mulher foi usada por Deus. Diz, capítulo 173 do livro Desejado das Nações. Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Perguntou Jesus. Indubitavelmente, uma pessoa a quem era confiada a instrução religiosa do povo não devia ser ignorante de verdades de tanta importância. Suas palavras encerravam a lição de que, em lugar de sentir-se irritado com as positivas palavras da verdade, Nicodemos deveria ter de si mesmo opinião muito humilde em vista de sua ignorância espiritual. Não obstante, Cristo falava com tão solene dignidade, tanto olhar como a inflexão de voz exprimiam tão sincero amor, que Nicodemos não se ofendeu ao compreender sua humilhante condição. Mas ao explicar Jesus que sua missão na terra era estabelecer um reino espiritual e não temporal, seu ouvinte sentiu-se perturbado. Vendo isso, Jesus acrescentou, se vos falei de coisas terrestres, daquilo que Cristo faz na terra, e não cresces, como crereis se vos falar das celestiais? Se Nicodemos não podia receber os ensinos de Cristo, que ilustravam a obra da graça no coração, como entender a natureza de seu glorioso reino celestial? Não discernindo a natureza da obra de Cristo na terra, como uma pessoa física, humana, não poderia compreender sua obra no céu como espírito, em espírito. Cristo trabalha em espírito no coração dos homens e fisicamente trabalha hoje no santuário celestial. Quando aqui o trabalho era feito de maneira quase que, por assim dizer, inversa. É por isso que nós vamos entender uma outra palavra, um pouco, talvez um pouquinho mais complicada, que vem agora. Se eu vos falei de coisas terrenas, vós não credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Agora a gente pode entender isso. Onde estava o Espírito Santo? No céu. E onde estava Cristo? No céu. Como? Como? João 17:6. João, capítulo 17, versículo 6. E veja que isso é curioso,
porque vem logo após aquilo que nós temos hoje como um cavalo de batalha, né, que Deus nos dá. Maravilhoso, quando no versículo 3 diz, a vida eterna é esta, que eles te conheçam como o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo a quem enviaste. E no 6, ele vai dizer, eu tenho manifestado o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eles foram teus, e tu deste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Quando Jesus fala isso, ele está tentando mostrar algo. Jesus está mostrando aqui que ele, embora na terra, está em íntima conexão constante com o Pai. E ele vai tentar traçar isso o tempo todo para eles, tentando mostrar que o Espírito dele era o Espírito que vinha do Pai. E quando ele diz aqui, né, o Filho do Homem que está no céu, estando ele na terra, no 16, ele explica. Aí, o ápice daquilo que ele tentou colocar. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Pai, estão no mundo, mas não são do mundo. Cristo estava no mundo, mas não era do mundo. Estava na terra, mas não era da terra. Sua mente estava constantemente no céu. Por isso, o Filho do Homem que está no céu. Em espírito, o Filho estava constantemente no céu. Fisicamente, na terra. Agora é o inverso. Fisicamente no céu, em espírito na terra. O Espírito Santo é o próprio Cristo despido da sua personalidade humana e dela independente. Mas como crereis? Como crereis líderes? Como crereis teólogos? Se eu vos falar das coisas celestiais, se vocês não conseguem entender as terrenas. Se vocês não conseguem entender o Cristo humano na terra, como entenderão se eu vos falar do Cristo espiritual ou do Cristo em espírito? Se nós não entendemos a passagem de Cristo quando aqui estava, quando ele como um ser humano andou nessa terra, como entender? Como entender, então, aquele que vai ao céu e hoje, sendo um homem glorificado, muito mais difícil de se entender. Nós não fomos ainda glorificados, é muito mais difícil para entendermos isso tudo agora. Precisamos contemplar o Cristo humano, e por isso vamos entender brilhantemente o espírito profético da senhora White, dizendo, a humanidade de Cristo é tudo, tudo, tudo. Versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nicodemos, tu vens a mim como um título de mestre e tentas exaltar-te sobre mim e tentas equiparar-te a mim. Líderes, vocês querem ser chamados de mestres, vocês querem títulos. A um adota-se o nome de pastor, a outro adota-se o nome de mestre, a outro bispo, a outro apóstolo. Títulos e mais títulos. Títulos que denotem a carreira que teve, exibindo seu diploma de teologia, exibindo seu diploma das faculdades do mundo, como se Deus reconhecesse isso como algo. Paulo rasgou o seu diploma. Paulo considerou aquele diploma de teólogo como esterco. E foi aprender com Ananias, um simples e humilde servo de Deus, que tinha o poder e a palavra, batizado em espírito e na água. Mas, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quem tem que ser exaltado é Cristo. Fora com os títulos. Fora. Sejamos humildes. Aprendamos todos como Cristo, que, sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ou ser igual a Deus. E é curioso, e é triste,
Como ainda Jesus dizendo, eu estando na forma de Deus, não julguei por usurpação ser igual a Deus. Eu nunca disse que eu sou igual a Deus. E quantos líderes se levantam dizendo que Jesus disse que é igual a Deus? Jesus disse, o Pai é maior que eu. E os líderes dizem, não, Jesus não sabe o que está falando. Jesus é igual. E líderes leigos também falam. Asseveram estas coisas. Sabem mais que o próprio Cristo. Sabem mais que o próprio Jesus. Todos confessaram. Todos os verdadeiros discípulos confessaram. Inclusive os demônios foram forçados a confessar. Tu és o Filho de Deus. Mas muitos querem saber mais do que Deus. Querem saber mais do que o próprio Cristo. E dizem, não, tu não és apenas o Filho de Deus. Tu és Deus. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Lucas 1, 41. Lucas 1, 41. E aconteceu que quando Elizabeth ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre. E Elizabeth foi cheia do Espírito Santo. Essa versão é a King James, ela usa o termo Elizabeth, nós sabemos que é Isabel também, né? Mais conhecido como Isabel. Porém, o tema não é esse. Aconteceu que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. João Batista já no ventre, ao ouvir o nome da mãe de Cristo, pulou no ventre. Alegria de ouvir tão somente o nome da própria mãe de Jesus. Por causa da mãe? Não, por causa do filho. Quando ouve essa saudação, ele pula de alegria. Vamos ver um pouquinho mais isso. João 1, 29. Volte um pouquinho para o livro de João que você está, versículo 29. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Não olhem para mim, olhem para Cristo. Exaltem a Cristo. Não olhem para mim como se eu fosse em mim mesmo algo. Ele é a luz do mundo. Ele é o mestre. Ele deve ser exaltado. Ele é o pastor. Ele é o apóstolo. Ele é o Filho de Deus. Assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, exalte Cristo na tua vida. Pergunta simples. Teu coração se alegra quando você ouve o nome de Jesus? Nas redes sociais, você fica mais feliz quando vê o teu nome sendo citado ou o nome de Jesus? Pergunta simples. Todos temos que lutar contra isso. O diabo nos instiga a tentar encontrar o nosso nome nos comentários. Eu também luto contra isso. Todos temos que lutar contra isso. Eu tenho procurado, pedido a Cristo, que me dê alegria no coração ao ouvir o nome dele. Quando alguém cita qualquer comentário, que ele exalte o nome de Cristo e não o nosso. Cristo deve ser exaltado. Sempre. Chega de títulos. Chega de querer trazer para si próprio o título de mestre. Chega de querer likes, simplesmente para ter a sua imagem engrandecida. Seja o nosso objetivo aparecer a milhões de pessoas, mas não para que nós sejamos exaltados, e sim para que Cristo, Cordeiro de Deus, ele seja exaltado. João 6 a 29, um pouquinho mais além. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando e todos os homens vão até ele. Então foram dizer para João Batista, João, mestre, olha, lembra aquele que o senhor batizou lá, que deu testemunho e tal?
Todo mundo agora está indo com ele. Estão abandonando o Senhor e estão indo com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. A diferença aqui também entre Nicodemos e João Batista. Vós mesmos me sois testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Esta minha alegria está cumprida. Alegre-se, meu amado irmão, minha amada irmã, líder, seja você de que lugar, com a voz do noivo. Permita que a voz do noivo alegre o teu coração. Permita que a voz do noivo fale a você. Permita que as escrituras falem a você e use as escrituras para exaltar a Cristo Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que a nossa alegria seja ouvir a voz do noivo. Que Deus te abençoe e esteja contigo. Amém, irmão. Deus seja louvado pela mensagem. E no início até eu esqueci de falar, né? Os irmãos que puderem estar compartilhando o link dessa live, curtindo o vídeo, né? Muito importante, né? O irmão Rogério até falou sobre isso aí. Isso daí não é para a glória do homem, mas sim para que, né, o YouTube entenda que o conteúdo, né, é bom e que ele, assim, ele disponibiliza para mais pessoas, né? Isso é muito importante. Bom, a gente teve bastante comentários aí, mas nenhum de perguntas, viu, irmão Rogério? Então, assim, Amém. somente de agradecimentos, né? Feliz sábado e etc. Amém. Amém. Bem, o irmão faz a oração final para a gente? Podemos orar, então. Okay. Amém. Senhor Deus e nosso Pai, nós queremos neste dia de sábado pedir-te perdão se e em todos os momentos em que aflorou o nosso desejo de supremacia, o nosso desejo de aparecer, o nosso desejo de mostrar que sabemos mais, enfim. Os momentos em que deixamos de exaltar o teu nome e exaltamos o nosso próprio nome. Toma-nos em tuas mãos, que nosso coração realmente se alegre, que arda o nosso coração, como aqueles discípulos de Emaú que diziam: acaso não ardia o nosso coração quando ouvíamos as palavras da vida? Que o nosso coração se arda de alegria ao ouvir a tua voz, a tua palavra, o teu nome, e o Senhor seja exaltado não só em nossa vida, mas também exaltado na vida de todos aqueles que te buscam. Esteja, Senhor, com todos que nos ouviram, com todos aqueles que nos ouvem, e que esse sábado, esse restante de sábado, seja cheio da tua presença. Nós te pedimos e te agradecemos por Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Então, né, Deus seja louvado, um feliz sábado a todos, que Deus possa abençoar a todos. E até o próximo sábado. Amém. Que Deus nos